Olá pessoal, que Deus abençoe a todos vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou o evangelista Emerson, da comunidade cristã do Recomeço, e falo aqui do estado de Minas Gerais. E como todos têm ouvido o Bispo Alfredo falar nas redes sociais, no canal do YouTube, que essa semana teremos uma semana de propósito, um propósito de oração, onde estaremos unidos por um milagre, onde estaremos unidos com outros pastores da comunidade e de outras igrejas também, pastores, pastoras, missionários, evangelistas, presbíteros, obreiros, e juntos vamos unir nessa grande corrente de oração durante essa semana. E serão 3 orações todos os dias. E eu, antes de fazer a minha oração, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, que o título diz o seguinte: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, Herodes era um político, e político a gente sabe que vive para para agradar o povo, entre aspas, né? Porque a vida dele depende disso, né? A carreira dele depende disso. Então, o que Herodes fez? Prendeu Tiago e matou ele. Aí ele viu que agradou os judeus, e os judeus eram a grande maioria ali, então ele prosseguiu, prendeu a Pedro também, para matar Pedro também, né? Então, e o que eu acho mais forte, que bacana nessa passagem, é que fala que no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, ou seja, fisicamente, aos olhos físicos, Pedro foi preso, estava passando por uma injustiça, mas pelo olho espiritual, Deus estava guardando ele. Ou seja, talvez se ele ficasse do lado de fora, os próprios judeus iam matar ele. Então Deus criou aquela situação para guardar Pedro. É o que acontece com a gente hoje. A gente está passando uma situação, às vezes a gente acha que é injustiça, mas é o próprio Deus que está guardando a gente de alguma situação, guardando a gente para não cair num pecado, guardando a gente para não se corromper. Alguma coisa, Deus, se a gente está com a vida na mão de Deus, como era o caso de Pedro, não tem como dar errado, porque a forma de Deus trabalhar não é a mesma forma da gente. E continuando nesse versículo fala, mas havia, né, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, aqui a igreja estava orando, a igreja não estava sacrificando em favor de Pedro, né? Tinha oração incessante. A igreja também não estava pagando advogado caro para tirar Pedro da cadeia, ou para Herodes esquecer aquilo ali e libertar Pedro, como a gente vê hoje em dia acontecer, né? Que líderes foram presos, mas a liberdade dele não tem nada a ver com Deus. Teve a ver que pagou um advogado para tirar da cadeia. Aqui não. Aqui o povo estava fazendo o papel de igreja, orando em favor de Pedro. E prosseguindo aqui no versículo 6, diz o seguinte: quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite,
Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela à porta, guardava o cárcere. Olha só a situação dele. Ele tinha paz, estava dormindo, porque nós temos que ser assim. Quando a gente tem uma vida com Deus, a gente não tem que ficar preocupado em o que a gente vai dar para Deus, ou o que a gente tem que dar, o que não tem que dar. A gente tem que ficar tranquilo, dormir tranquilo, apesar da situação de dívida, de desespero, de doença. A gente tem que ficar tranquilo, em paz. É o caso de Pedro. Mesmo naquela situação desconfortável com corrente, ele estava dormindo, que ele sabia que o morrer é lucro e o viver é Cristo. E dando seguimento aqui no versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, coisa bacana. As pessoas estavam congregadas, né, em uma casa e oravam. Uma espécie de uma célula. É o que a gente está fazendo agora. Talvez você está aí me ouvindo, está na sua casa com a sua família. Isso já é uma congregação. Não tem a necessidade de você estar numa igreja física, num templo grande, né? As pessoas estavam aqui numa casa, né? Orando em favor de Pedro. Estavam congregadas e oravam, né, na casa de Maria. E o forte demais aqui também que fala que Deus livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo judaico. É o que Deus vai fazer essa semana. Eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai livrar muitas pessoas da expectativa do diabo, sabe? O que o diabo tem planejado. E essa situação, eu tenho certeza que Deus fez como fez com Pedro. Só criou ela porque para te guardar, para que não acontecesse coisa pior, ou para você aprender alguma coisa. E meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza absoluta que Deus está no controle e nada foge do controle de Deus. Salmo 19. Salmo de Davi, ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz dos céus se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu
e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Agora eu gostaria de orar em favor de todos vocês que têm passado uma situação difícil, uma situação de injustiça. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, meu Deus, eu dobro meu joelho e entro na Tua presença, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que eu não sou nada, meu Deus, não sou digno de levantar minha voz aos céus, meu Deus. Mas por misericórdia e pelo seu Filho amado Jesus, meu Deus, eu me apresento diante de Ti, meu Deus, em favor, meu Deus, dessas pessoas que têm sofrido injustiça nas suas vidas, meu Pai. Essa mãe, meu Deus, que não consegue ver mais o seu filho nessa situação, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que até está dentro de uma denominação, meu Deus, mas está perdida, meu Deus, sem rumo, sem direção, meu Pai. Oh, meu Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa, meu Deus, porque talvez, meu Deus, fisicamente, para ela não tem mais saída. Não tem mais saída, meu Pai, pro casamento dela, meu Pai. Pro filho, meu Deus, que está nas drogas, para a filha que está na prostituição, meu Pai, para essa doença incurável, meu Deus. Mas mostre essa pessoa, meu Pai, que o Senhor só colocou ela nessa situação, meu Deus, permitiu que chegasse até esse ponto, para o nome do seu Filho amado ser glorificado, meu Pai. Porque, meu Deus, não é justo, meu Pai, essa pessoa está passando essa situação, meu Deus. Abre os olhos espirituais dela, meu Pai. Venha dar ela uma direção, uma saída, meu Deus. Se possível, meu Deus, ainda essa semana, meu Deus, porque é inadmissível, meu Pai, a gente crer num Deus tão grande, sabe, e ver a pessoa passando uma situação difícil, meu Deus, uma situação de calamidade, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
Fortalece essa pessoa, meu Pai. Dá direção para ela, meu Deus. Dá direção para essa mãe, para esse pai, para esse filho aflito, meu Deus. Porque eu sei, meu Deus, muitas das vezes a gente ora pelo pai, pela mãe, mas eu já passei situação, eu como filho, meu pai, tá dentro de uma igreja e tendo que orar pelo meu pai, pela minha mãe. Ah, meu Deus, eu entendo, meu Deus, a dor dessa pessoa, desse filho, porque eu também já passei por isso, meu Pai. Situações de doença incurável na minha família, meu Deus. E tudo isso, meu Deus, hoje o Senhor me mostra que eu só passei isso para poder levar essa mensagem às pessoas, meu Deus. Um testemunho de vida para outras pessoas, meu Deus. Então faz isso na vida dessa mulher, meu Deus. Faz isso na vida desse homem. Faz isso no ministério desse pastor, meu Deus, desse obreiro, desse evangelista, meu Deus. Mostra o teu poder na vida de cada pessoa, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você deseja oração, pode mandar pelo e-mail unidosporummilagre@gmail.com. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e vamos em frente. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir
sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,